Bom, então vamos continuar com transformações lineares. Em matrizes. Agora, assim, mais com o pé no chão, assim, Rn, Rm e base canônica. Então, vamos dizer, se você tem uma matriz M igual a M1, A1N, AMN, essa matriz define uma transformação T de Rn em Rm, T de x1, xn é exatamente a matriz A11, AM1, A1N, AMN. Isso aqui é x1, A11, AM1 mais xn, A1N, AMN. Ou também é igual a... Você faz... aliás, aqui faltou escrever isso aqui vezes... Tá assim... x1, xn. Aqui na minha cabeça, o n é maior que m, então esse cara é mais comprido que isso aqui. Isso aqui também, né, é assim, né? A1x1 mais A1n xn até AM1x1 Vamos ter todas essas coisas na cabeça. Então, agora é oficial, dado uma matriz, você tem uma transformação, e essa transformação é linear. T é uma transformação linear. O que significa que T de x mais y é igual a T de x mais T de y, e 2 T de tx é igual a T de x, aqui para todo x, y em Rn, para todo T em R, para todo x em Rn. Reciprocamente, se eu tiver uma transformação linear, quer dizer, uma transformação assim, né? Aqui eu estou vendo assim, eu dou a matriz, defino a transformação, e a transformação tem essas propriedades. Reciprocamente, se T é linear, então tem essas duas propriedades. Então, vou botar assim, 2 pontos só. T de x1, xn é igual a T de x1 é 1 mais, vou botar assim, sem botar o E1, vou botar aqui x1 vezes 1, 0, 0, 0, mais xn 0, 0, 1,
vou botar isso assim. Da linearidade, isso quer dizer que isso é x1, t de 1, 0, 0, 0, mais t. Ora, esses caras aqui são elementos de Rm. Xn aqui, sim, Xn aqui. Aqui é T também, supostamente, né? Aqui vamos botar assim, T de Rn em Rm. Suponho que ela é linear. Então eu pego um cara de Rn e aplico T nele. Como ele é x1 vezes esse mais xn vezes esse, da linearidade, eu separo essa soma aqui em somas de t's e cada uma delas sai o xi correspondente, fica isso aqui. Agora, cada um desses aqui é um cara de Rm. Então, cada um desses aqui vai ser um A11, AM1, esse aqui vai ser um A1N, AMN. Porque ele é uma M-upla. Então, eu chamo a primeira disso daqui, esse daqui, eu vou chamar disso, esse daqui, eu vou chamar disso. Então, isso aqui é x1 A1 AM1 mais xn A1N AMN. Então, é o produto de uma matriz assim por um vetor. Quer dizer, então você trabalha com Rn, Rm, fixa as bases canônicas para ficar mais tranquilo, né? E aí toda matriz define uma transformação linear. E reciprocamente toda transformação linear vai definir uma matriz. Tem uma bijeção certinha. Isso dá a gente, bom, na aula passada eu viajei um pouco assim, mostrei transformações lineares que não vinham de sistemas naturalmente, mas que a gente podia pegar e botar lá a matriz correspondente a elas. Ou, na verdade, eu até invertia, às vezes eu dava uma matriz e dizia, ih, caramba, olha só a transformação linear que tinha aqui e tal. Agora a gente já sabe, bom, toda vez que você tiver uma transformação linear, você tem uma matriz. Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer com isso é o seguinte, é que quando a gente escalona uma matriz, as operações que a gente faz para escalonar são operações que são transformações lineares. Quer dizer, se você pensar ela como aplicadas nos vetores, você tem uma coisa assim, né? Se você troca a linha I com a linha J, se você pensar isso só em termos de vetor, x1, xi, xj, xn, isso daqui vira x1, xj, xi, xn. Isso claramente é uma coisa linear. Quando você multiplica, vou incluir essa aqui, né? Quando você substitui a linha I por lambda vezes a linha I, o que isso faz? Isso pega se você aplicar isso num vetor, significaria você pegar o vetor x1 e x1, xi. Em vez de, eu estou pensando assim, em vez de aplicar isso na matriz, eu estou aplicando num vetor. Então, isso aqui vira o x1 lambda xi,
xn. Isso também é uma coisa linear, de Rn em Rn, claramente é linear. O que mais que a gente faz? A gente soma né, se a gente faz a linha I, ela vira a antiga linha I mais um lambda vezes a linha J, né? Então você tem o x1, xi, xn, e ele é transformado em x1, aí o xi mais lambda xj, xn. O xj fica parado, né? Tem mais alguma coisa que a gente faz? Acho que não, né? É isso, né? São essas as operações. Então, tem matrizes que fazem essas coisas. Assim, pensando nesse... Quer dizer, aqui... mas tem uma matriz que faz isso, né? Porque para fazer isso, tem que fazer isso com cada um dos vetores da base canônica. Quer dizer, a gente sabe que as colunas da matriz são o efeito da transformação linear sobre cada vetor da base canônica. Então, se eu pegar aqui o E1, ele fica parado. Agora, o EI, ele tinha 1 aqui e 0 lá. Ele passa a ter 0 aqui e aqui. Então, aqui você tem 0, 1. O EJ, exatamente, o J, ele tinha aqui 1, ele passa a ter 0 e passa a ter 1 aqui. E o resto fica parado, né? Aqui é linha I, linha J, linha I, coluna I, coluna J. Quer dizer, você deixa... E aqui tudo é 0. E quando você faz isso, o E1 fica parado, o E2, até o EI menos 1 fica parado, aí o EI passa a ser o EJ, e o EJ passa a ser o EI. Então, isso faz isso. Para multiplicar por uma linha, você tem uma matriz que simplesmente faz 1, lambda, 1, 0, 0 aqui, né? Aqui é I, porque ela multiplica por lambda, todo mundo que não é o EI tem 0, então não sofre nada, e o EI é multiplicado, vira lambda onde era 1. E isso daqui, todo mundo fica parado, exceto o EI. O EI vira ele mais... O quê? Como se fosse aquelas duas ali, né? Tipo, ao invés de... na verdade, vamos dizer, você somar a linha J, você multiplicou por lambda e somou, né? Então, o EI não tem nada, mas o EJ tinha 1 aqui, ele continua com 1 aqui, só que na linha dele, na linha I dele, ele ganhou lambda vezes esse daqui. E o resto, então, ficou assim. O resto está tudo paradinho. Então, tem matrizes que fazem cada uma dessas operações com vetores. Mas o interessante é que essas matrizes fazem a mesma operação com as matrizes. Porque quando você multiplica... Bom, eu tenho que definir o que é multiplicar matrizes, né? Então eu vou... assim, isso é uma pista, mas é uma pista que diz assim, bom, essas operações são operações lineares, cada uma delas tem uma matriz correspondente. Será que eu posso usar essas matrizes para fazer essas operações não só com os vetores, mas com as matrizes? Então, está na hora de eu falar em produto de matrizes.
Então, tem uma coisa, assim, produto de matrizes, vamos pensar assim, escrever aqui. Eu posso, tem uma coisa assim, já que matriz é transformação linear, em vez de eu começar a multiplicar matriz, eu vou começar a trabalhar com transformações lineares. Quer dizer, eu tenho aqui Rn em Rn. Aí eu tenho uma A, que é uma transformação de Rn em Rn, linear. Aí ela corresponde a uma matriz. E aí, digamos que eu tenho aqui um Rp, a ordem não está muito bonita, mas bota assim. Então, aqui eu tenho uma transformação linear, aqui, linear, aqui, linear. Faz sentido, né, eu pegar aqui de Rn e ir direto em Rp, fazendo B, quer dizer, isso aqui vai pegar X, isso aqui leva X em A de X, e esse aqui pega Y e leva em B de Y. É claro que eu posso pegar o meu X, levar em A de X, levar em B de A de X. Então eu posso pegar aqui BA, que pega X, e me leva direto em B de A, quer dizer, B de A de X, aqui, assim, B de A de X. Para transformações lineares, a gente não bota parênteses, porque tem uma analogia com multiplicar por matrizes, então... Nesse caso aí, por que derivar e não A vezes B? É porque eu estou pegando o X, levando em A de X. Depois eu tenho que fazer o B do A de X. Então é razoável escrever assim, né? Claro que é uma escolha, podia também dizer que era o contrário. Agora, essa BA, composta de duas transformações lineares, é linear também. Porque, ó, se eu fizer BA de x mais y, pela minha definição, isso é B de A de x mais y. Mas A de x mais y, como A é linear, é A de x mais A de y. E como B é linear, isso é B de A de x mais B de A de y. Que é BA de x mais BA de y. E segundo, se eu pegar BA e aplicar em TX, eu vou ter B de A de TX, por definição. A é linear, então eu tenho B de T de A de x. B é linear, então isso aqui é T vezes B de A de x. E isso, por definição, é T vezes BA de x. Então, quando eu componho duas transformações lineares, eu tenho uma transformação linear. Ora, essa transformação linear, A, tem uma matriz, que eu vou chamar de A também. Tem essa matriz A na transformação. Então, eu tenho aqui uma A, que vai de Rn em Rm. Então, isso aqui tem N, e aqui tem M. Então, ela pega um cara de Rn e me produz um cara de Rm. Aí vem a B, pega o cara de Rm e transforma num cara de Rp. Então, ela tem aqui, tem M aqui e P aqui. Bom,
Então isso daqui, essa transformação corresponde a uma matriz A, essa corresponde a uma matriz B. E essa que é a composta, como é linear, tem alguma matriz para ela. Então, eu vou chamar a matriz que sair daqui de B vezes A. Então, a definição dadas a matriz A, M por N, e B, P por M, a matriz B vezes A é a matriz correspondente à transformação que é linear, dada por, ela pega X, leva em B, tá? Aqui pensando, eu estou pegando o vetor, estou multiplicando pela matriz A, e o resultado estou multiplicando pela matriz B. Repara, quando eu multiplico o X, é de Rn. Então essa matriz aqui, ela pega um X em Rn, multiplica por A, sai um AX que está em Rm. Aí a B pega esse AX que está em Rm e fabrica um B vezes AX em Rp. Então BA é P por N. Entra um cara de Rn, sai um cara de Rp. Que é o que, né? Entra um cara de Rn, sai um cara de Rp. E eu só tenho que ver que matriz é essa. Ah, é razoável que eu defina assim. Bom, a gente pode fazer a conta. Eu vou, já que eu mostrei que essa transformação que faz isso é linear, eu sei que cada coluna da matriz BA, como x elevado em B vezes A em x é linear, a j-ésima coluna de BA é B vezes A de EJ. Porque eu pego quando eu faço a transformação linear, a j-ésima aqui, exatamente se eu pegar essa matriz e multiplicar por 0, 1 aqui na j-ésima, vai dar 0 vezes essa daqui, vezes isso daqui, então vai dar esse primeiro cara na primeira linha. Depois essa linha, vezes essa coluna, está o cara aqui. Então, é isso. Tá legal? Bom, mas o que é B de A de EJ? Isso aqui é igual, vamos escrever assim, né? A nossa A é igual a A11, AM1, A1N, AMN. A nossa B é igual a B11, BP1, B1M, BPM. Bom, o que é B de A de EJ? A de EJ
é esse cara daqui, né? J. Esse cara daqui é o A vezes EJ. Então eu tenho que fazer B multiplicado por A1J AMJ. Que vai corresponder a multiplicar isso daqui. Então isso aqui vai ser B11 A1J mais B1M AMJ, etc. Vou botar aí vou pegar aqui o iésimo cara. O iésimo cara vai ser a iésima linha aqui multiplicada por esse cara. Então aqui vai ser BI1 A1J mais BIM AMJ, etc, etc. Aí eu vou ter aqui BM1 A1J mais BP1 BPM AMJ. De maneira que, se eu pegar a matriz BA, vai ser uma matriz assim, e que se eu pegar aqui a linha I e a coluna J, esse bicho aqui é esse aqui. Quer dizer, esse bicho aqui é igual a BI1 A1J mais BI2 A2J mais BIM AMJ. Como você fazer o produto escalar, né? Você tem a linha I da B e as linhas de B tem M caras pela coluna J de A, e as colunas de A tem M caras. Então você multiplica os correspondentes e você tem isso aí. Tá, isso é o que sai. Eu não estou dizendo para vocês que eu subi eu tenho uma casa lá perto deles, eu subi na Pedra do Sino, lá no alto assim, passei lá 40 dias e 40 noites jejuando e voltei, Deus me deu essa definição. Não foi isso. Eu disse, olha, matriz e transformação linear está casando. Eu tenho um produto de transformações lineares que é compor as transformações lineares. Então, eu vou definir o produto de matrizes para casar com o produto. E a matriz A define uma transformação linear, a matriz B define outra transformação linear. De tal maneira que eu posso fazer B de A de X, que é a composta. Então, B de A de X é uma transformação linear que tem que ter uma matriz, e essa matriz eu vou chamar de BA. Quando eu fiz as contas, deu isso. Eu jamais conseguiria, eu nem sei isso, não, eu acho que eu sei de cor. Eu acho que eu jamais conseguiria decorar esse negócio se eu não soubesse que é isso aqui. Aliás, é o contrário que devia ser. Uma vez um colega falou para um aluno, eu acho que ele tem razão, o cara perguntou, mas se eu estou estudando um negócio, estou estudando e não consigo entender, o que eu faço? Aí o cara falou, um bom matemático falou para o cara, decora. E faz um certo sentido, eu não sei como são vocês, mas se vier um negócio e dizer, não, isso é verdade, e eu não consigo entender,
se eu guardar que aquele negócio é verdade, aquilo vai me torturar durante os próximos anos, até o dia que eu conseguir entender. Então, você decorar isso, você bota, é como se você colocasse uma pedrinha no seu sapato e você tivesse que caminhar com aquilo enquanto você não conseguisse extrair aquilo. Então, aqui eu estou procurando assim, ó, não precisa decorar, tem um significado. Então, E olha só também, né, sem esquecer uma coisa, né, que multiplicar por B vai fazer o quê? Vai fazer com cada coluna de A, você vai aplicar a transformação B a cada coluna de A. Ora, nós acabamos de ver que tem algumas matrizes que fazem... Tem uma matriz que quando você aplica num vetor, troca a linha I com a linha J. Quando você multiplicar essa matriz pela matriz A, ela vai trocar a coordenada I com a J em todas as colunas. Então, no fim, vai trocar a linha I com a linha J. Quando ela multiplica o iésimo cara por lambda, ela vai multiplicar por lambda o iésimo em todas as colunas. Então, vai multiplicar a linha toda por lambda. Quando você soma a linha J, lambda vezes a linha J com a linha I, ou simplesmente soma a linha J com a linha I, já que você multiplicou por lambda, você vai fazer isso em cada uma das colunas. Então, você vai acabar somando a linha J com a linha I. Botando aqui no lugar da I. Então, nós estamos mais ou menos no seguinte pé. Cada uma das operações que a gente faz quando a gente escalona uma matriz corresponde a multiplicar a esquerda por uma certa matriz. Quer dizer, então, que é o seguinte, né? Querem perguntar alguma coisa? Quer dizer, eu tenho a transformação linear que pega o vetor x1, xi, xj, xn e leva no vetor x1, xj, xi, xn. Essa matriz, essa transformação, tem por matriz a matriz que faz isso com cada vetor da base canônica. Como todos menos o EI e o EJ tem zero, tanto na linha I, na posição I como na posição J, isso deixa todo mundo igual era, exceto o quê? Esse cara aqui, que era o EI, ele tinha 1 aqui e 0 aqui. Ele passa a ter 0 aqui e 1 aqui. I, J. E o Jésimo, ele tinha 1 aqui e 0 aqui, mas como trocou, ele vai ter 0 aqui e 1 aqui. E o resto vai ficar parado. Aqui é matriz quadrada, né? Aliás, essa matriz tem uma característica interessante, ela é a sua própria inversa. Quer dizer, tem uma matriz que é a identidade. Ó. A identidade é a matriz 1, 1, 0... Né? Isso aqui deixa todo o vetor como ele era. Então, quando você tem uma transformação T de Rn em Rn, linear, e tem uma a T menos 1, isso aqui é a T menos 1 de Rn em Rn, existe? Se você faz T menos 1T ou T menos 1, você pega o cara, leva no outro e volta para o mesmo. Então, quando você compõe essas duas, dá identidade. Então, as matrizes correspondentes, quando são multiplicadas, dão essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui, obviamente, a transformação que troca essa com essa também é a que destroca. Então, essa matriz é a sua própria
inversa. Quer dizer, você tem também matriz, né? Quando você tem matrizes quadradas, você multiplica a matriz pela outra, a outra pela uma, se der identidade dos dois lados, é inversa. Bom, a outra operação, então, digamos, essa daqui, inversa, é ela mesma, né? 1, 0, 1, 1, 0, 1, etc. Agora, uma outra seria essa, né? Que pega o x1, xi, xn e leva em x1, lambda xi, xn, quer dizer, multiplicou isso por lambda. Essa matriz aqui é o único cara que tem alguma coisa para ser multiplicada por lambda na iésima posição é I. Então você vai ter aqui lambda na I com I. O resto é zero. A inversa dessa, bom, se ela multiplica por lambda, a inversa tem que dividir por lambda. Então vai ser 1, aqui vai ser lambda menos 1. Bom, só vai ter inversa se o lambda for diferente de zero. Mas quando a gente trabalha com operações para o escalonamento, a gente nunca multiplica uma equação por zero, porque senão a gente está jogando fora a equação. Então aqui, né, lambda diferente de zero. E bom, já que a gente tem lambda, a outra seria simplesmente pegar uma linha e somar lambda vezes as outras. Já que eu estou fazendo multiplicar por lambda, eu posso multiplicar por lambda primeiro e depois somar. Então, seria pegar o x1, xi, xn e transformar em x1, xi mais xj, xn. Bom, o único cara que tem xj para ser somado aqui é o EJ. Então, isso vai fazer o quê? Vai deixar todo mundo assim. Agora, quando chegar aqui no J com J, esse cara tinha 1 aqui, só que o EJ tinha 1 aqui, mas na linha I, ele vai ter o 0 que ele tinha, mais esse 1 que ele tinha aqui. Então, vai ter mais um 1 aqui. Como é que eu desfaço isso? Eu acho que eu vou ter que fazer menos 1, né? Quer dizer, se eu fizer... Porque quando eu multiplico isso aqui pelo EJ, aparece o 1 o 1 daqui, né? E quando eu multiplico aqui pelo EJ, aparece esse 1 daqui. Então, a inversa vai ser 1 menos 1 aqui, né? Na J. E aqui na linha I. Aqui é I. Bom, essas são as operações que eu faço para escalonar uma matriz. Aqui é inversa. Na verdade, né, vamos, assim, imaginar que você escalona a matriz, que ela veio bonitinha, que você não precisa trocar ordens. Oi? Não, essas matrizes
são quadradas, mas elas podem, porque olha só, você tem uma matriz aqui, né? Ela é M por N. Então ela pega um cara de Rn e leva num cara de Rm. Se você multiplicar aqui por uma M por M, está valendo. Vai sair uma nova matriz que pegou um cara de Rn, levou em Rm, aí pegou o cara de Rm e levou em Rm de novo. Vai sair uma nova matriz M por N, que é a matriz em que você fez uma dessas operações. Mas então não são só matrizes quadradas, tem inversa. Não, as matrizes quadradas... Uma matriz que não é quadrada, ela pode ter uma inversa à direita ou à esquerda. Não, uma das duas só. Porque é o seguinte, uma matriz, se ela não é quadrada, ela é M por N, ela corresponde a uma transformação linear de Rn em Rm. Digamos aqui que M é menor do que N. Então, uma transformação de Rn em Rm com M menor que N, ela não pode ser injetiva. Por quê? Porque você tem... a imagem dela é gerada por N vetores. Só que Rm tem dimensão M. Então, com N vetores, você vai conseguir produzir um cara aqui de diferentes maneiras. Então, ela não é injetiva, ela pode ser sobrejetiva. Se ela for sobrejetiva, quer dizer, vamos voltar lá nas... Deixa eu só fechar isso aqui primeiro. Né? Quer dizer, nós temos, então, as operações com linhas de matrizes correspondem a coisas desse tipo. Né? Sendo que, depois a gente vai especializar, porque quando a gente faz o escalonamento, a gente sempre soma uma linha de cima, um múltiplo de uma linha de cima com uma linha de baixo. Então, sempre é uma coisa que é o contrário disso. Né? Então você vai pegar... Aqui você está somando a linha J que está aqui, substituindo a linha I pela linha I somada com a linha J que está abaixo. Quando você pega a linha J que está aqui, soma com o múltiplo, com a linha I que está acima, esse 1 vem parar aqui e aqui fica 0. Só uma observação, mas eu vou voltar a isso. Então, a gente tem essas operações. As operações que a gente faz com as matrizes correspondem a multiplicar por matrizes. Quer dizer, de certa forma, dizer o seguinte, quando você faz o escalonamento, quando você resolve o sistema, você vai pegando a sua matriz e vai multiplicando à esquerda por um monte de matrizes, até chegar na solução do sistema. Imagina que deu tudo certo. Imagina que você tinha aqui a sua matriz do sistema, A11, AN1, A1N, ANN. Pensando na matriz quadrada, porque aí o seu sistema pode ter solução única. Né? Pode ter solução única para qualquer... Imagina assim, um sistema bom. Tem sempre solução única. Para qualquer cara que você colocar, tem solução única. Então, o que vai acontecer? Quando você for fazendo as operações, no fim você vai chegar na solução do sistema. Tipicamente, né, a gente faz as operações para baixo e a gente fica com uma coisa assim, com zeros aqui. Mas também a gente pode fazer para cima e eliminar a parte daqui e ficar só com a identidade aqui. Se você... Porque uma maneira simples de fazer a coisa é o quê? Quando tem um certo número aqui, A1, diferente de zero, você divide por A1, fica com 1 aqui, divide essa linha por A1. E aí você usa isso para eliminar tudo aqui embaixo. Aí você fica com um novo A22 aqui, não nulo. Aí você divide por A22 e usa esse cara para eliminar todo mundo aqui embaixo e em cima também.
Você pode somar para cima também. Então você vai fazendo de maneira que, no final de tudo, essa matriz vai virar a identidade. Ora, o que você fez? Você multiplicou por uma matriz M1 aqui, que, por exemplo, dividiu esse cara por um número, mexeu no resto. Depois uma M2 que pegou essa matriz agora que tem 1 aqui, multiplicou por lambda e somou com essa daqui. Depois a mesma coisa para eliminar essa daqui, fez todas as eliminações, cada uma foi uma multiplicação por matriz. Então aqui no final você multiplicou por um número enorme de matrizes. O resultado de multiplicando tudo isso foi isto aqui. Como a composição de funções é associativa, eu nem preciso mostrar que o produto de matriz é associativo. Porque a matriz produto é a matriz da composta. Como você fazer F de G de H de X, isso é a mesma coisa que fazer F, G de H de X. Isso aqui seria, vamos dizer, bota assim, isso aqui é fazer G de H de X e depois fazer F. Isso aqui é fazer primeiro a composição aqui e aplicar nesse cara daqui. Então, na verdade, esse negócio aqui, porque isso vai sendo feito assim, né? Multiplica essa por essa primeiro, aí o resultado multiplica por essa, o resultado multiplica por essa, o resultado multiplica por essa. Entendeu? Tem uma ordem aqui. Mas isso é a mesma coisa que primeiro pegar essas todas aqui, multiplicar e depois multiplicar por essa. Então, se essa matriz é a matriz A, essa daqui é a A menos 1. De maneira que A menos... E essa daqui é a identidade. Tá? Ou seja, quando o sistema é bonitinho, N por N, e você tem solução, sempre tem solução e é solução única para qualquer cara do lado de cá, você vai trabalhando com as linhas e no final você chega na identidade. Essencialmente isso aí. Então, tem um processo até para você calcular a matriz inversa. Porque, olha só, essa A menos 1, ela passo a passo vai modificando a sua matriz. Se eu, em vez de multiplicar por essa daqui, eu multiplicar pela identidade, quer dizer, se eu fizer ML, M3, M2, M1 e multiplicar pela identidade, multiplicar pela identidade não faz nada. Então, se eu multiplico isso aqui pela identidade, isso aqui dá A menos 1. Mas multiplicar pela identidade é fazer todo esse processo que eu fiz aqui com a matriz identidade. Cada operação que eu faço com as linhas dessa, se eu fizer com a identidade, eu vou fazendo, no fim eu multipliquei a identidade por isso. E eu obtive a inversa. Ou seja, tem um algoritmo relativamente simples de entender, que é o seguinte. Vamos pegar uma matriz 2 por 2 para ver se eu não erro. Vou pegar a matriz 2 por 2. Pega a matriz 2, 1, 1, 3. Aí eu quero achar a inversa dessa matriz. Bom, eu posso fazer operações com ela. Aí eu faço o seguinte, eu pego a 2, 1, 1, 3, boto uma barra aqui e faço 1, 0, 0, 1. Agora eu vou fazendo as operações que vão transformar isso aqui na identidade. E faço as mesmas aqui. Quer dizer, eu faço
Quando eu mexer com uma linha dessa, eu mexo com a dessa junto. Então, eu faço tudo junto. Quando eu tiver a identidade aqui, o que eu tenho aqui é o quê? É o resultado de fazer todas essas operações, que é o produto das matrizes que dão a inversa dessa. Então, eu vou ter a inversa aqui. Então, vamos ver. Bom, talvez, primeira coisa, em vez de dividir, né, eu posso trocar a ordem aqui. Então, aqui eu posso fazer assim, né? 1, 3, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Agora eu pego e subtraio duas vezes essa daqui. Então, aqui agora eu faço, deixo essa parada, 1, 3, 0, 1, e faço essa menos duas vezes essa. Dá 0 aqui, menos 5, 1, menos duas vezes essa. Quase que eu erro, hein? Eu tenho uma certa facilidade de errar esse negócio. Para isso que existe computador. A gente programa com cuidado, que aí ele não vai errar as contas. Hã? Não, você pode errar no programa. Tudo bem, mas se errar no programa, aí vai dar sempre errado, a não ser casos de muita sorte. Mas pelo menos você presta atenção na hora de programar, de uma vez por todas. De preferência, o que você faz? É claro que alguém já programou isso. Então você sabe que você nem vai precisar fazer, alguém já programou isso, e você pega o programa que é alguém meticuloso. Tem pessoas que são... tem pessoas que nunca erram contas. Eu tenho um amigo que me falou que ele uma vez assistiu um curso de um cara e ele viu, não, esse cara nunca erra a conta. E ele teve certeza quando o cara fez um negócio assim que ele começou, não nesse quadrinho aqui, né, num quadrão enorme, começou a conta na ponta de lá, fez conta até a outra ponta lá, e no final tinha um erro. Ele olhou assim, tinha um erro. Aí, você diz, cara, errei em algum lugar aqui no meio dessa contarada toda. Não, mas o cara tinha tanta convicção que ele só podia ter começado errado. Então, ele foi lá no começo, olhou onde ele tinha errado, corrigiu e disse, por isso que deu erro lá. Então, tem pessoas assim, mas geralmente computadores têm essa característica, né? Desde que você programe certo. Bom, então, vejamos, estamos aqui. Bom, acho que eu vou dividir... mas eu vou precisar dividir aqui por menos 5, né? Então eu já divido de uma vez. Então aqui eu vou deixar 1, 3, 0, 1, 0, 1, menos 1 quinto, 2 quintos. E agora eu somo menos 3, eu deixo essa daqui parada, 0, 1, menos 1 quinto, 2 quintos, vai ser engraçado se no fim der errado, né? Agora eu faço menos 3 vezes essa e somo aqui. Vai dar 1, 0, 0, menos 3 essa vai dar 3 quintos e 1, menos 3 essa vai dar menos 1 quinto. Pelo menos é importante que tenha todo mundo com o mesmo denominador aqui. É um bom sinal, a menos que você tenha simplificado em algum lugar. Esse denominador é o determinante dessa matriz. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, Não, é sério porque tem uma outra maneira de inverter matriz usando determinante. Bom, então vamos ver. Se a gente pegar aqui e fizer 2, 1, 1, 3 e multiplicar por 3 quintos, menos 1 quinto, menos 1 quinto, 2 quintos, é um outro sinal que essa matriz é simétrica, essa aqui também, né? Então, isso aqui vai dar 6 quintos, menos 1 quinto, 1. Menos 2 quintos, mais 2 quintos, 0. 3 quintos, menos 3 quintos, 0. Menos 1 quinto, mais 6 quintos, 1. Então, e uma matriz quadrada, quando uma matriz é inversa dela à esquerda, vai ter que ser à direita também.
boa questão. Por que quando uma matriz for inversa à esquerda, quer dizer, imagina o seguinte. Bom, primeiro, vamos fixar. Entendemos como é que inverte, né? Você vai fazendo isso e dá isso aqui. Tá? Isso é só para você saber o que o software que você vai usar para inverter matriz, se você precisar. Inverter matriz é muito caro. Não é para você... Porque, claro, você pode pensar assim, bom, se eu tenho que resolver lá, estou lá calculando as linhas todas da distribuição elétrica do país inteiro, aí tem lá um sistema de milhões de equações, milhões de incógnitas, já que eu vou ter que resolver esse sistema várias vezes, vou inverter a matriz. Só que inverter a matriz, o número de operações envolvidas é meio grande, talvez não seja adequado fazer. Mas, bom, eventualmente, num sistema pequeno, você pode pegar um software lá que inverte a matriz e ele provavelmente não vai estar fazendo isso, vai estar fazendo alguma outra coisa melhor. Mas pode ser isso também. Bom, mas, digamos assim que você tem uma matriz A, N por N. E aí você tem uma B, N por N, tal que B vezes A é igual a identidade. Pergunta, questão, A vezes B é igual a identidade? Pois é, mas observa uma coisa, ó. Vamos pensar lá nas bananinhas e maçãzinhas, né? Assim, imagina que você tem aqui, sei lá, laranjinhas, bananas e laranjas, afinal estamos no Rio de Janeiro. Então, você tem uma função que leva essa nessa, essa nessa, essa nessa. Então, você tem f, aqui você tem x, y, e tem a f aqui. A f é injetiva, mas não é sobrejetiva. Mas você pode definir uma g que vai ser, bom, se ela quiser ser inversa da f, ela vai ter que pegar e fazer isso, isso e isso. Só que ela precisa estar definida nesses dois caras aqui também, e ela não vai poder ser injetiva. Mas olha só, não importa o que você faça, o que vai acontecer? Se você pegar f de x e calcular g de f de x, isso vai dar x. Porque esse daqui vai e volta. Então, aqui na verdade, você pode dizer, ó, você pode pegar esse cara, jogar aqui, esse outro cara jogar aqui também, não tem problema nenhum. Porque quando você vier daqui para cá, esse cara é levado nesse e esse é trazido de volta nesse. Esse é levado nesse e esse é trazido de volta. Esse é levado nesse e esse é trazido de volta. E esses caras aqui nem participam. Vamos dizer, eles estão impedidos, mas não participam do lance, portanto, gol legal. Se você quiser fazer o contrário, não vai funcionar, né? Por exemplo, você vai pegar esse cara, vai trazer aqui. Mesmo que você não fizesse isso, né, esses dois que não tinham ninguém, você vai ter que levar num desses três. Só que quando você levar um desses três, ele não vai voltar aqui, ele vai voltar num dos outros três daqui. Então nunca, vamos dizer, você não vai, nunca não, mas você não vai poder dizer que f de g de y, isso aqui é para todo x. Isso aqui igual a y, não, existe y tal que... Então, quando você faz uma função que é injetiva, mas não é sobrejetiva, ela sempre tem uma inversa à esquerda.
Ao contrário, se você tem uma função como essa daqui, vamos apagar esses caras daqui. Vamos agora olhar para G. A nossa G é sobrejetiva, mas não é injetiva. Mas se você pegar aquela F, aquela mesma F, você continua tendo G de F de x igual a x para todo x. Portanto, a G tem uma inversa à direita. Então, se é injetiva, tem inversa à esquerda. Se é sobrejetiva, tem inversa à direita. Se é bijetiva, tem as duas. Só que, quando você tem uma A, N por N, ela corresponde a uma transformação T de Rn em Rn linear. Para ela ser injetiva, é preciso que você pegue os elementos da base daqui, de uma base daqui, e leve numa base daqui. Porque se você tiver dois vetores, na verdade, ter dois vetores distintos que vão no mesmo equivale a você ter um vetor não nulo que vai em zero. O que vai equivaler a você pegar uma base aqui e a imagem nunca ser uma base. Porque quando leva base em base, certamente é bijetiva. Então, para deixar de ser injetiva, você tem que pegar uma base e levar em algo que não é uma base, ou seja, gera uma coisa menor. Ora, para ter inversa à esquerda, é preciso que seja injetiva. A minha F era injetiva, então ela tinha uma inversa à esquerda. Ora, essa coisa ser injetiva significa então que vai levar uma base numa base. Mas quando leva uma base numa base, é sobrejetiva também. Quer dizer, aqui, injetiva sem só ser sobrejetiva. Então ela tem uma inversa. Quer dizer, se ela tem uma inversa, A tem inversa à esquerda, vou apagar essa coisa aqui, implica que A é injetiva. Mas como eu estou de Rn em Rn, então isso implica que A é bijetiva, que é N por N. Quer dizer, uma transformação linear de Rn em Rm, ela pode ser injetiva sem ser sobrejetiva, ou ser sobrejetiva sem ser injetiva. Mas se N for igual a M, a injetividade e a sobrejetividade são equivalentes. Então, existe A-1, tal que A-1 é igual a A-1A, que é igual a identidade. Então, você tem o quê? E essa A-1 é única, né? Existe uma única. A inversa de uma função bijetiva é única. O cara tem que voltar no cara que foi nele, não tem outra escolha. Ora, então, se você tem B vezes A é igual a I, multiplica por A dos dois lados. B por A menos 1 dos dois lados. Identidade vezes A menos 1 é A menos 1. Isso aqui, como é associativo, é B vezes A menos 1. Mas A menos 1 é identidade. Então, isso é B identidade, que é igual a B. Tá? Então, quando a matriz é quadrada, se ela tiver inversa à esquerda, tem inversa. E se tiver inversa à direita, a mesma coisa. Porque aí ela vai ter que ser sobrejetiva, e ela, para ser sobrejetiva, vai ter que ser
Objetiva. Eventualmente, você pode ter uma matriz assim, ó, enorme, aqui assim, multiplicar por uma outra, enorme, aqui assim, né? Aqui tem 2, aqui tem n, aqui tem 2, aqui tem n. Aí pode ser que na hora que você multiplique, isso daqui dê 1, 0, 0, 1. Mas você nem pode pensar em tentar multiplicar essa do lado de cá por essa daqui, porque isso nem faz sentido. Se no caso você tivesse várias colunas na primeira matriz e várias linhas na segunda, números iguais, acho que... Então, n por n. Acho que você chegasse, por exemplo, que você ficasse com... Eu posso te contar, sabe? Tipo, colunas que são 0 e linhas que são 0, eu posso tirar fora, certo? Depende, não. No princípio, não. Elas estão ali, pô. Mas se você tem, vamos dizer, só para eu entender, você é uma matriz que é n por n ou não é n por n? Não, essa matriz é 2 por n E essa daqui? isso aí, essa é uma matriz n. Só que eu tenho n menos 2 zeros de um lado, entendeu? E n menos 2 zeros para baixo. Assim. Então tem n menos 2 zeros aqui, n menos 2 zeros aqui. Na outra tem 2 zeros para cá e 2 zeros para cá. Aí eu posso considerar que elas são quadradas ou não? Não são quadradas, porque você está pegando, porque se você tem um cara aqui não nulo, outro cara não nulo, esse cara corresponde a coordenada, uma coordenada I e uma coordenada J. Não pode... Não. Vamos dizer, depende, vamos dizer, em que sentido você quer pensar isso? Você sempre pode dizer, bom, eu vou dizer o seguinte, para guardar essa matriz que tem esses 4 caras não nulos, né, em princípio eu preciso de 2 vezes 2n informações, né? Quer dizer, isso aqui é um vetor em R2n. Mas eu posso guardar, se eu sei isso daqui, né, isso daqui vamos dizer, J1, J2, J3 e J4. Então, eu posso trocar isso dizendo, bom, aqui tem um número A1, A2, B1, B2, posso simplesmente guardar A1, A2, B1, B2, J1, J2, J3, J4. Se n for muito grande, 2n vai ser maior que 8. Então, eu posso armazenar dessa maneira. É como, sei lá, quando você diz, eu tenho 2,1 é 18, esse número aqui tem um monte de zeros, 17 zeros. Então você não precisa guardar todos esses zeros, você guarda, né? Você teria aqui um número com 18 algarismos, certo? 18 mesmo? Mas você não precisa guardar todos esses caras, basta você guardar esses 2 e esses 2 aqui. Mas, bom, quando você for multiplicar matrizes, essa matriz é diferente de uma outra assim. Pode ser que em certas circunstâncias até não. Bom, então, quando a matriz é n por n, inversa à esquerda
e inversa direita coincidem. Quando ela não é quadrada, você até pode ter uma inversa de um lado, vamos dizer, uma matriz assim, ó, com mais colunas do que linhas, ela pode ter uma inversa direita. E uma matriz com mais linhas do que colunas pode ter uma inversa esquerda. Tá? Mas nunca uma matriz que não é quadrada pode ter inversa direita e esquerda ao mesmo tempo, porque não tem nenhuma matriz que você possa multiplicar a esquerda e a direita por uma matriz que não é quadrada. Então, a questão nem pode se colocar. Que horas são? 4h20. Eventualmente, também o escalonamento, quando você tem uma matriz boa, uma matriz boa, vamos dizer, uma matriz que no final das contas vai dar uma solução única sempre, e vamos exigir que ela seja boa no sentido de que você não vai precisar trocar linhas. Você só vai fazer assim, né? Você vai pegar essa linha aqui e vai usar para anular as de cá. Depois você usa essa para anular as de cá. E assim sucessivamente. Então você vai multiplicar sempre, né? Você sempre vai multiplicar assim, né? Você vai ter aqui linha I, linha J. Aí você vai fazer assim, vai repetir a linha I, e aqui você vai ter J menos lambda I. Então, qual é a matriz que vai fazer isso? Ela vai ser uma matriz assim, que vai repetir todo mundo, e na linha J, esse cara que era o E1, vai aparecer menos lambda aqui, um aqui, e o resto é zero. Então você vai multiplicar por uma matriz assim. Tipicamente, cada passo, você vai multiplicando por matriz assim. E no final, essa matriz, esse tipo de matriz tem zero aqui. É o que a gente chama de uma matriz triangular inferior. Então você vai fazer, vamos chamar essas matrizes de L de lower. Então você vai fazer assim, vai multiplicar por L1, por L2, etc., até um certo LK, vai multiplicar pela sua matriz A, e isso vai dar uma matriz que no final das contas, né, no final do processo, você tem uma matriz que é assim, né? Tem zero aqui embaixo, e para cá ela tem coisas. Tem uma diagonal aqui bonitinha, tem zero daqui. Até, eventualmente, pode ser que apareçam uns zeros aqui, você tenha perdido alguma linha aqui para baixo, né? Mas pensa que deu tudo certinho assim. Então, isso aqui vai dar uma matriz que é triangular superior. É uma U. Ocorre que, como a gente viu, a inversa dessa, você soma o lambda em vez de subtrair o lambda, né? Não foi isso? Quer dizer, a inversa dessas matrizes aqui, né? Quer dizer, se você fizer assim, né? 1 menos lambda, 1, 0, e multiplicar por 1 lambda, 0, vamos ver se dá certo. Isso aqui vai dar 1, 0 lambda, depois 0, aqui você vai ter menos lambda mais lambda 0, mais lambda aqui 1, 1. Tipicamente é isso. Então, se você pegar essa matriz aqui, digamos que você faça assim, LK, L2, L1. A inversa dela, vou fazer com espaço aqui. LK, L2, L1. Se eu tenho que vezes A, e aqui eu tenho U.
Vou deixar o meu U aqui. Aí vai multiplicando assim, ó, por LK menos 1. Quando você multiplica por LK menos 1, LK vezes LK menos 1 vira identidade. E vai multiplicando, aí L2 menos 1, L1 menos 1. Quando você multiplica isso daqui por isso daqui, dá identidade. Sobra só A. Então aqui você tem L1 menos 1, LK menos 1, bota L2 menos 1 para ficar igualzinho. Então, no fim, ó, mas essa matriz aqui é um produto de matrizes triangulares inferiores. Será que o produto de matrizes triangulares inferiores é triangular inferior também? Né? Quer dizer, imagina o seguinte, se eu pegar uma matriz assim, pega uma matriz assim, multiplica por outra matriz assim, quadradas, bonitinhas. Se você pegar um cara daqui para cima, você vai multiplicar a linha I daqui pela coluna J aqui, I, J. Aí o que vai acontecer? Esses zeros aqui, tem menos caras não nulos aqui do que caras nulos aqui, então zera. E aqui tem mais caras nulos do que caras não nulos aqui, também zera. Então, vai dar zero aqui. Então, o produto de matrizes triangulares superiores é uma matriz triangular superior. Então, isso aqui é uma matriz triangular superior. Então, a gente costuma dizer que esse processo de escalonamento, ele produz uma decomposição da matriz A como matriz triangular superior, inferior, né? Tudo que eu falei aqui superior, não, uma matriz triangular inferior para uma matriz triangular superior, que é o resultado final. É chamada decomposição LU. É tão standard isso que o LU virou o nome da decomposição. Não, você está vendo que uma inferior vezes uma superior pode dar qualquer coisa. Tá? Essa A aqui pode ser qualquer coisa, ela vai ser, vamos dizer, se ela tiver inversa, né? Assim, ou pelo menos se o resultado dela for alguma coisa, se você conseguir anular essas coisas aqui embaixo. Não, é porque eventualmente, isso aqui você inverteu, mas essa superior, ela poderia ter zeros aqui, né? Se você deu a sorte que esse cara daqui ficou nulo, mas na hora que ele ficou nulo, todo mundo embaixo dele ficou nulo, não tem problema, você continua. O processo está funcionando, você não precisa trocar a ordem. Mas você precisa trocar a ordem de duas linhas, porque quando você troca a ordem, aí você perde a triangular inferior, porque você tem uma coisa que tem um de um lado e um do outro, né? Da diagonal. Tem um aqui e outro aqui. Mas se toda vez que anular um cara aqui, anular aqui embaixo, você não precisa trocar a ordem. Então, se você não precisar trocar a ordem, dá tudo certo. Tipicamente, você diz que quando você precisa trocar a ordem, você tem uma matriz que permuta essas matrizes que trocam os uns, né, que trocam os EIs com os EJ, são matrizes de permutação. Em princípio, a ideia é que no final das contas, você pode dizer, bom, toda vez que eu tive que trocar, então eu podia ter trocado antes. Eu já sei, essa eu vou ter que trocar e tal. Então, você pode pegar essas matrizes de permutação e dizer, não, é como se eu tivesse que primeiro preparar a minha matriz para ela não dar erro e fazer as permutações das linhas primeiro. Mas isso aqui é mais, vamos dizer, é importante assim, como um conhecimento teórico, você dizer, bom,
uma matriz bonitinha assim, eu posso fazer isso. Senão eu tenho que botar uma permutaçãozinha. Mas é só... o propósito aqui é mais esse, é entender que o processo de escalonamento é um processo de sucessivas multiplicações por matrizes. Na aula passada eu chamei a atenção que eventualmente você tinha a solução do problema, mas você tinha que mudar de base. Mudar e desmudar. Na verdade, mudar de base e desmudar de base também tem matrizes que fazem isso. Então, o procedimento acaba sendo pegar a sua matriz, escrever como uma matriz mais interessante por meio de multiplicações por outras matrizes. Então, um esquema que se repete em álgebra linear. É isso, você tem um problema e a esse problema corresponde a uma matriz. A sua matriz não é a matriz dos seus sonhos. Então, o que você faz com ela, tipicamente, é ir fazendo sucessivas multiplicações por matrizes à direita e à esquerda, de maneira que, no final dessas multiplicações, a matriz que você tem é a matriz dos seus sonhos. E aí, eventualmente, você usa a matriz dos seus sonhos para resolver o seu problema e desfaz o processo para voltar no que você teria que entregar como resultado final. Só uma observação, assim como multiplicar à esquerda por matrizes assim, mexe com as linhas, você pode fazer uma coisa semelhante multiplicando à direita e mexendo com as colunas. Tipicamente, toda vez que você multiplica à esquerda por uma matriz, você obtém combinações das linhas. Assim, vamos dizer, de uma maneira geral. Imagina assim, você é uma matriz aqui, A1, A1N, B, A, aqui é AN1, A1N, ANN. Aí você multiplica aqui por B11, BN1, B1N, BNN. Aqui, aliás, nem precisaria essa daqui ser quadrada, mas tudo bem. Vamos pensar, vamos botar assim, realmente, aqui M, A, MN. Então, aqui você vai ter M, M, e aqui B, PM, não, B, P1, BPM. Vamos olhar esse resultado. O que é isso assim, né? Você tem, ó, a primeira coluna aqui, a primeira coluna desse resultado é multiplicar essa matriz por essa daqui. Então, a primeira coluna, ou, vamos dizer assim, jésima coluna. Você pega essa jésima coluna. O que você faz? Esse cara aqui é A1J, AMJ. O resultado vai ser o quê? Você multiplica essa matriz por essa coluna. Então, você vai ter A1J, vai estar sempre multiplicando, quer dizer, você vai ter A1J vai multiplicar, essa aqui vai multiplicar esse cara, depois na segunda vai multiplicar esse cara. Você vai ter A1J que multiplica B1, BP1, mais AMJ, B1M, BPM.
que é o produto dessa matriz por esse vetor, é exatamente isso. Você pega a primeira entrada desse vetor, multiplica pela primeira coluna, a segunda pela segunda coluna, a última pela última aqui. Então, o resultado disso, cada coluna do lado de cá, é uma combinação linear das colunas daqui. Então, isso aqui é uma matriz C e J, cada coluna é a combinação linear das colunas de B. Não, você vai fazer essa linha vezes essa coluna, depois essa linha vezes essa coluna, essa linha vezes essa coluna, para ter cada uma das... Né? Isso aqui vai ser o C, 1J, C, P, J, né? A cada entrada vai ser a linha I aqui pela coluna J. Então vai ser isso aqui. Mas ela vai ser dada assim, porque é multiplicar essa matriz por essa coluna. Então, no fim, você combina essas colunas usando esses caras como coeficientes. Então, cada coluna daqui é a combinação das colunas de B. Isso, não, se você pensar em termos de transformação linear, né, não tem nada demais, porque você está pegando um cara, nós está pegando um cara em Rn, está levando em Rm, multiplicando por A, e está levando em Rp, multiplicando por B. Então, o que vai ser? A imagem é a imagem de B. Né? Ou pelo menos, todo mundo na imagem está dentro da imagem de B. Portanto, é uma combinação linear das colunas de B. Então, no fim, a sua matriz, né, todo mundo aqui, todas as colunas aqui, tem que ser combinações lineares das colunas de B. Agora, se você olhar para as linhas, né, para as linhas do resultado, talvez aconteça alguma outra coisa, né? Porque, olha só, quem é vamos dizer, quem é esse cara daqui, esse primeiro aqui? Vai ser este daqui, vezes alguém aqui, mais não sei o quê, mais esse daqui, vezes alguém daqui. Então, vai ser uma combinação linear desse daqui. E depois você vai ver que cada linha daqui, cada linha do resultado aqui, vai ser uma combinação das linhas de A. Então, aqui, cada linha é a combinação linear das linhas de A. Então, é mais ou menos assim, quer dizer, quando você multiplica a esquerda por B, ou melhor, quando você pega essa B e multiplica a direita por A, o resultado é como se você estivesse mexendo com as colunas de B, pensando que a B é a sua matriz e essa daqui você está multiplicando pela B. Quando você pega essa daqui e multiplica por essa, qual é o efeito sobre essa? Você está mexendo com as linhas. Então, as nossas matrizes, então não tem nada talvez de tão surpreendente, né, que quando você multiplica a esquerda por uma matriz, você mexe com as linhas aqui. Foi mais ou menos, quando eu fiz meio no tranco assim, mas isso é uma coisa geral. Bom, então, que horas são? 20 minutos. Então, até agora nós aprendemos, primeiro, que o escalonamento é uma multiplicação. Bom, aprendemos produto de matrizes.
eu achava abominável no ensino médio, agora eu suporto. Não que eu goste de fazer, de multiplicar matrizes, mas pelo menos eu sei que tem alguma coisa que eu entendo por trás, assim, alguma coisa que tem um significado geométrico, uma coisa assim. Então aprendemos a multiplicar matrizes, aprendemos que escalonar corresponde a multiplicar sucessivamente à esquerda por matrizes. Aprendemos a inverter eventualmente a matriz. Aprendemos isso aqui. Bom, agora podemos usar esse algoritmo para ficar invertendo matriz, mas não vamos nos torturar com isso. A gente pode... eu queria falar numa coisa, né, que apareceu aqui. Só uma enquete, vocês aprenderam determinante? Determinante no ensino médio? Não? Sabe assim, sabe calcular o determinante. Mas por que significa o determinante ser zero? Não, pois é. Bom, tem umas coisas determinantes. Bom, tudo bem. Não, e produto escalar, produto vetorial, aprendeu? Sim, também. É porque o produto escalar, né, tem duas coisas assim, quando você multiplica escalarmente, você tem o vetor x1, x2, x3, aí você multiplica ele escalarmente por y1, y2, y3, esse aqui é o vetor x, esse é o vetor y. Tem uma coisa geométrica que é isso, né? X, y, θ. Então isso daqui dá a norma de x, que é o tamanho de x, a norma de y, vezes o cosseno θ, que é uma coisa super geométrica. Mas, ao mesmo tempo, para você calcular isso, você não precisa marcar o x, marcar o y, medir esse tamanho, ou usar Pitágoras, e principalmente não precisa colocar o transferidor para calcular esse ângulo. E depois ir clicar lá na máquina de calcular para saber quanto é o cosseno. Isso também dá x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3. Eu posso até mostrar por que dá, assim, ter uma coisa geométrica, mas isso é interessante. Tem uma situação que é extremamente simples, é quando esse produto escalar dá zero. Se dá zero é porque o cosseno, vamos dizer, se os vetores não são nulos, né? Porque o cosseno é zero é porque o ângulo é reto. Então, você tem uma noção de ortogonalidade em R2 e R3 está associada a esse produto escalar. Só que ele está aparecendo aqui, né? Toda vez que você multiplica, vocês repararam isso? Você multiplica a matriz pelo vetor, você pega, faz ali e multiplica primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo, terceiro pelo terceiro. Né? Quando você multiplicou matrizes, também é a mesma coisa. Tem um produto escalar em Rn, né? Que é justamente, você tem o x, que é x1, xn, o y, que é y1, yn. Você não pode mais falar de tamanho do vetor, nem cosseno de dois vetores. Mas você pode dizer, não, mas eu vou definir esse produto assim, é x1, y1, mais xn, yn. Isso posso fazer. E, algebricamente, boa parte das coisas que derem certo com 3 devem dar certo com n. Então, isso permite a gente dizer, ó, eu vou chamar isso aqui de produto escalar e vou usar isso para criar uma certa fantasia geométrica em Rn. Por exemplo, aqui, né? Quando eu olho para os vetores, a norma do x é o quê? É o produto escalar do x por x, vai dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, tirando a raiz quadrada. Aqui eu posso então dizer, ó, eu vou fazer a norma de x é igual a x escalar x raiz quadrada, que é o
x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, raiz quadrada. Da mesma forma, aqui, olha só, o cosseno de θ, o mais legal aqui, né, é que você pode tirar o cosseno do ângulo sem medir. O cosseno de θ é igual a x escalar y dividido por norma de x, norma de y. Só fazer isso aqui. E isso daqui é uma conta, né, que só precisa de raiz quadrada, né? x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, sobre x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, raiz quadrada, y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, isso dá o cosseno do ângulo. Hã? Hã? Não, não é que você... até é mais factível na mão, né, do que você botar os vetores lá e meter o transferidor. Mas, principalmente, considerando que você tem uma série de ferramentas de cálculo que permitem você botar lá na máquina de calcular um número e extrair a raiz quadrada apertando um botão, e uma vez calculado o cosseno, você obter o ângulo entre 0 e π, também clicando uma tecla. Então isso aqui é bom. Mas, principalmente, né, o que importa mais aqui, numa primeira situação, é dizer o seguinte: quando esse negócio der zero é porque eles são perpendiculares. Aí eu não preciso me preocupar, eu sei, o ângulo é reto, pronto. E eu posso tentar dizer aqui também que quando esse negócio der zero, eles são perpendiculares. Quer dizer, usar essa coisa de produto escalar aqui. É porque isso introduz uma certa fantasia geométrica em Rn, que se traduz, vamos dizer, vamos pensar no núcleo da transformação linear, olha só. Você tem aqui a matriz A1, A1n, AM1, AMN. Aí, pega aqui x1, xn, imagina que isso aqui deu tudo zero. Quer dizer, esse cara está no núcleo. Significa o quê? Que quando você multiplica esse por esse dá zero, multiplica esse por esse dá zero, multiplica esse por esse dá zero, multiplica esse por esse dá zero. Quer dizer, esse cara daqui tem que ser perpendicular a cada um desses aqui. Então é mais ou menos assim, ó, se fosse em R3, a situação, se fosse, imagina que fosse em R2, teria, vamos dizer, a transformação de R2 em R2, tá? Seria uma matriz 2 por 2. Então seria dois vetores aqui. Esses dois vetores, para o cara estar no núcleo, ele tinha que ser perpendicular aos dois. Se eles forem linearmente independentes, o único cara que multiplicar, vamos dizer, que vai ser perpendicular aos dois é zero. Mas se eles forem assim, né, eles, na verdade, vão dar uma coisa assim. E o núcleo é o espaço perpendicular a ele. Então, as linhas da matriz geram um subconjunto de Rn, que é o domínio, que é perpendicular ao núcleo. E talvez não seja... Olha só, uma coisa que eu acredito em R2 e acredito em R3. Se eu tenho um subespaço
Imagina que em R2 é uma reta. Se eu pegar todo mundo que é perpendicular a ele, eu tenho outra reta. Que é, vamos dizer, aqui tem um vetor que gera esse, aqui tem outro vetor, e os dois juntos geram o R2. Se eu tiver em R3, eu tiver uma reta, ela é gerada por um vetor. Os perpendiculares dessa reta formam um plano. São gerados por dois vetores. Eu tenho uma espécie de decomposição do espaço. A dimensão 3 é partida em 1 e 2. Se por acaso esse cara daqui tiver dois vetores, tiver dimensão 2, for um plano, esse daqui vai ter dimensão 1. Quer dizer, o núcleo mais o perpendicular. Toda vez que eu tiver um subespaço e o perpendicular a ele, a soma das dimensões é a dimensão do espaço. Então tem esse fato que a dimensão do núcleo mais a dimensão do espaço das linhas é n, que é a dimensão do meu domínio. E isso tem a ver com o teorema do núcleo. Isso casa lá com o teorema do núcleo da imagem, que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem também é n. Então é capaz de eu poder provar que a dimensão da imagem é igual a... Quer dizer, juntando as duas coisas, a dimensão da imagem, que é a dimensão do espaço das colunas, vai ter que ser igual à dimensão desse cara daqui, que é perpendicular ao núcleo, que é o espaço das linhas. O que dará uma coisa meio... que eu acho que se perguntar a qualquer um que não estudou álgebra linear na rua, né, pega um cara que fez engenharia há 20 anos, não sabe mais nada de matemática, claro. A não ser que ele esteja trabalhando numa coisa muito, numa empresa muito assim, aí pega assim, pega aqui as linhas, diz para ele o que é o espaço das combinações lineares, a dimensão do espaço das colunas é igual à dimensão do espaço das linhas, em qualquer matriz. Não deve ser verdade isso, não deveria, mas é. Porque a dimensão do espaço das colunas, somada com a dimensão do núcleo, dá a dimensão n do domínio. E a dimensão do espaço das linhas, como ele é ortogonal ao núcleo, mais a dimensão do núcleo, também dá n. Então, a gente tem uma maneira de abordar esse resultado que tem uma certa coisa interessante por esse produto escalar aí. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas eu acho que eu vou deixar assim essa definição de produto escalar para a gente ter essa visão, mais essa visão geométrica da coisa. É porque eu tive hoje uma discussão. Eu queria fazer agora produto escalar para mostrar essas coisas, mas vou ter que fazer autovalores e autovetores, falar de umas coisas que eu achava que era melhor fazer depois, mas tudo bem. Então, vamos continuar nessa linha. A nossa prova é dia 10, né? Então, até o dia 10, tirando o dia 10, deve faltar umas 5 aulas. Não, tem um feriadão tem um feriadão do 1º de maio, então a gente perde a aula do 1º de maio. Mas tirando a aula do 1º de maio, acho que ainda tem umas 5 aulas. Eu acho que mais uma ou duas, umas 2 aulas no máximo, a gente termina a matéria e começa a fazer provas, né, para treinar, aprender as coisas que caem na prova que a gente não tinha reparado, preenchendo os vazios. Então, 5 aulas, mais umas 2 no máximo, deve dar para terminar a matéria, não é possível. Estou andando devagarzinho, mas... Então, fica mais umas 3, aí a gente consegue fazer mais umas 2 provas, assim, uma coisa. Então, beleza.